Bora resolver mais uma questão de humanas, questão que envolve aqui um pouco de geografia. Ela vai trazer a seguinte concepção: carro elétrico, uma miragem ecológica. Aí você vê aqui o carro elétrico, né, numa paisagem, como se ele fosse muito sustentável, só que aí a tomadinha ligando aqui, né, e você vê provavelmente aqui uma mina de carvão, e aí você vê trabalhadores aqui que estão nessa mina de carvão levando a tomada para ser ligada, né. Então ele está trazendo essa crítica ali em relação ao carro elétrico, ou seja, dizendo que ele não é tão limpo quanto é vendido ou parece. Vamos ler aqui o texto para identificar o que ele diz. A mudança para a eletromobilidade, de fato, promove uma alteração no consumo de recursos naturais. Hoje, amplamente dependentes do petróleo, nossos modais de transporte poderiam se tornar cada vez mais dependentes de 30 metais raros: galho, tântalo, cobalto, platinoides, tungstênio, metais de terras raras. Uma mina contém apenas ínfimas quantidades desses metais dotados de fabulosas propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas. No que se refere ao desenvolvimento sustentável, a charge do texto indica uma contradição no uso de tecnologia alternativa, derivada do seguinte aspecto. Então, qual que é o aspecto que está sendo criticado aqui nessa charge, né? Bom, o carro elétrico, ele tem uma bateria de lítio. O lítio é um tipo de metal que não é tão fácil assim de ser encontrado e extraído. Ele precisa ser extraído de terras raras, como terras da Argentina, como terras do Chile. Além disso, nós temos vários outros elementos e metais que são utilizados ali, como por exemplo o cobalto ou alguns outros metais que são utilizados justamente na fabricação dessas baterias ou na montagem desses carros elétricos e que vêm da exploração de recursos naturais, né? E a extração desses recursos naturais envolve tanto a degradação, ou seja, pode envolver ali o uso de petróleo. Então, olha só, o carro elétrico ele não vai emitir e queimar o petróleo, mas para a sua fabricação, para a sua montagem e até mesmo transporte, para pegar, por exemplo, os carros elétricos e trazer de uma China para o Brasil através de um navio, vai envolver o consumo e o gasto ali de petróleo, né? Ou seja, a queima de combustível. Além disso, a denúncia que tem é que para poder extrair esses metais, essas terras raras, dependendo da região da América do Sul ou principalmente ali da África, a gente vai ter trabalhos que são análogos à escravidão, utilizados ali para poder extrair esses minerais, ou seja, há toda uma crítica por trás da construção e da venda de que esse automóvel, né, o carro elétrico é o futuro, é uma energia limpa, sustentável, só que toda a cadeia produtiva dele anterior não é limpa e sustentável, né? Essa seria a crítica aqui da nossa charge. Então há uma contradição no uso da tecnologia, derivado do seguinte aspecto. Vamos lá, olha só. A letra A vai dizer necessidade de fontes não renováveis. Aqui é uma crítica que traz, né? Por que, Renato, uma crítica que é necessidade? Ó, e aí entra o comando. Sempre que você tiver dificuldade, lê o comando e volta à alternativa. Ó. No que se refere ao desenvolvimento sustentável. Então, ó, o que se refere é isso. A charge e o texto indicam uma contradição no uso da tecnologia alternativa, derivada do seguinte aspecto: essa tecnologia sustentável tem uma necessidade de fontes não renováveis. Ou seja, aqui nós temos uma grande crítica. Como que ela é sustentável, né, se ela se contradiz utilizando fontes não renováveis, como minerais, ou até mesmo utilizando fontes de carvão. Principalmente os minerais das terras raras que não são sustentáveis. Então aqui há uma grande, né, contradição. A letra B vai dizer padronização dos modelos produtivos. A charge, ela não traz esse ponto e o Enem ele vai tentar trazer isso, trazer alternativas que sejam corretas, mas que não estão corretas dentro do ponto de vista e da discussão da charge. É correto que carros elétricos são padronizados, produzidos em grande massa? Por exemplo, os BYD são todos iguais ali, né? Se a gente for ver, ou seja, produzido o modelo em massa, sim, é um modelo ali que é focado, né, nessa produção e que acaba criando ali uma demanda mais rápida, né? Ou seja, a frota de carros sai de maneira mais rápida, não tem que ficar pensando em novos designs, né? Então, sim, existe uma padronização dos modelos produtivos. Esse é o problema apontado na charge? Essa é a contradição da charge? Não. Tá? Então, por isso que está errado. A letra C diz demanda de mão de obra qualificada. Essa não é a contradição da charge, pelo contrário. Esses carros ali, o que traz na charge é justamente isso. A energia que é sustentável e bonita para quem está dirigindo lá e comprando, por trás esconde um trabalho análogo à escravidão. Um trabalho ali de pessoas que estão sofrendo nas carvoarias ou nas mineradoras, extraindo esses metais raros, que provavelmente não é um trabalho ali, né, que é muito valorizado, não é um trabalho especializado, né, ali colocando em risco a sua vida, tá certo? Então essa é uma das críticas. Então não é demanda de mão de obra qualificada. Poderia ser correta a alternativa se colocasse assim, ó, apresenta uma contradição ao utilizar uma mão de obra análoga à escravidão, ou uma mão de obra ali, por exemplo, que é explorada, né? Aí estaria correta essa letra C. A letra D diz precariedade da legislação industrial. Cuidado, indústria, que a gente vai estar falando mais de indústria de base, né? Ali estaria mais falando da indústria do petróleo, talvez. Mas
a contradição aqui não é a precariedade da legislação. Em nenhum momento do texto foi colocada ali uma lei como, a precariedade, existe lei, a gente precisa melhorar essas leis, as leis não estão protegendo, as leis relacionadas ao meio ambiente, as leis da extração. Até existem essas leis, só que elas não são muito respeitadas, né? E o próprio texto, ele não aborda a questão jurídica, ele não aborda ali leis industriais, ele não aborda a fragilidade dessas leis, nem a charge dá a entender isso. Então você não pode nunca marcar uma alternativa que não está nada apontando no texto. Então, se não tem nada no texto apontando sobre lei, você também deve fugir com certeza dessa alternativa. A letra E diz, utilização de materiais recicláveis. Essa não é uma contradição ali no texto, né? Então seria, por exemplo, uma contradição a utilização de materiais não recicláveis, né? Ou a utilização de materiais não renováveis, como é a letra A. Mas a utilização de materiais recicláveis não seria uma contradição, seria um ponto em que é justamente vendido, né? Que a gente vai vender aqui o carro elétrico, os materiais que são feitos deles ali são sustentáveis, porque depois a gente pode reaproveitar essas peças, as baterias podem reaproveitar e aí a gente não produz mais lixo para a natureza. E seria um argumento positivo da questão do sustentável, né? Do desenvolvimento sustentável. Não é uma contradição. A gente tem que buscar uma contradição, ou seja, aquilo que é vendido e o que realmente é, que é o contrário daquilo que é vendido. Então a letra A seria a resposta mais correta. Necessidade de fontes não renováveis. Lembra aí das terras raras, tá? Se você gostou dessa resolução, deixa uma curtida, um like e eu te vejo nos próximos vídeos.